sejam bem-vindos a mais Aos Olhos do Editor, um vídeo resenha nosso para que vocês possam acompanhar toda uma visão nossa de autores referente à nossa leitura atual ou leituras passadas que às vezes não estão nos holofortes por aí. E dessa vez eu quero trazer um livro que foi apresentado aqui pelo Marcos, do canal Toca do Aventureiro, que se chama A Estilha de Cristal, de R.A. Salvatore. Para quem não conhecia Dungeons and Dragons, essa eu achei uma ótima porta de entrada. Um livro que não é tão recente assim. Ele foi lançado em 88 e eu digo que é uma história que, se a gente tirar um pouco esse olhar da nostalgia, ele ainda assim é uma obra literária com algo que pode trazer bastante coisa para a leitura de fantasia moderna. Mas a dúvida que eu quero levantar para vocês nesse vídeo é saber se o Salvatore sobrevive ao nosso teste do tempo. Será que a Estilha de Cristal envelheceu mal, envelheceu bem? Será que ela, definitivamente, como um livro, virou um artefato histórico, um fóssil literário? E aqui a gente vai dissecar esse primeiro volume de uma trilogia que eu não sabia que era, que é do Vale do Vento Gélido. Vamos analisar uma questão narrativa, construção de mundo, construção de personagem, mecânicas e cenas de ação que para mim são fantásticas. Isso eu tenho que concordar com o Marcos, que é uma ótima aula em questão de cenas de ação. E se você está pensando ou já pensou em ler isso, esse é o momento certo para você aproveitar. E antes de mais nada, se apresente para nós aqui, grande Marcos, do canal Toca do Aventureiro. E aí, pessoal, eu sou o Marcos, da Toca do Aventureiro, né? Autor estreante, né? Tô lançando meu livro, o Bota Negra Batalha da Ponte Estreita, que o Diogo ajudou a fazer quase tudo no livro, menos escrever, né? E fazer a capa. E eu tô feliz de estar aqui porque o Diogo, ele ouviu falar do livro, mas ele não tinha lido. E eu consegui que ele lesse. A versão que ele leu é essa aqui, né, que é a Estilha de Cristal, da Devir, né, de quando Esse era... aí que eu recebi emprestado para ler. Então, esse livro aqui, eu gosto muito dele, ele é uma ótima introdução para fantasia, para Dungeons Dragons, se passa em Forgotten Realms, o mundo oficial de Dungeons Dragons. Essa capa é do legendário Larry Elmore, certo? Fantástica. E para quem for procurar esse livro, se você achar essa edição não é tão difícil de achar, mas ela pode estar cara, né? A nova edição tá como O Fragmento de Cristal, que ela tá pela Jambo, traduzida pela nossa querida Karine Ribeiro, né? Mais fácil de achar, mas existem peculiaridades aqui que eu acho que a gente vai discutir, né, Diogo? Chega, segura essa informação que vai ter muita coisa para a gente falar em relação a esses pontos também, que quando eu descobri eu fiquei muito surpreso. Não esperava que acontecesse esse tipo de coisa. Até porque quando a gente fala de Dungeons and Dragons, que é uma coisa já há tanto tempo no mercado, teoricamente deveria ser algo mais universal, assim, é todo mundo com o mesmo nome. Enfim, antes da gente entrar na parte técnica aqui para entender tudo isso, vamos entender que lá em 88 a gente tinha uma literatura de fantasia que ainda estava sendo mesclada um pouquinho ali com Tolkien, ou era uma sombra de Tolkien. E o Dungeons and Dragons é uma coisa que expandiu muito isso. A jogada de RPG te dá a oportunidade de criar próprias jornadas, então você não precisa ficar focado, preso apenas em alguma coisa. E se eu não me engano, a TSR, que publicava o Dungeons and Dragons na época, ela queria vender esses livros do Forgotten Realms, né, dos Reinos Esquecidos, como romances, para que as pessoas se interessassem mais. Exatamente. E o que eu descobri em uma breve pesquisa é que Triste não deveria existir. Não, ele não deveria existir, né, pessoal? Pelo menos não com a encarnação que nós temos. E o que o Diogo falou é verdade, né? A Wizard Coast e a TSR estavam querendo comercializar, popularizar. Eles tiveram um êxito com Dragonlance, né? Que é um outro mundo, mas eles queriam o mundo deles. E nós temos diversos romances em Forgotten Realms por diversos autores, mas de maneira incontestável, tá? Salvatore é o mais bem sucedido, porque até hoje ele publica
histórias do Drizzt, né? Os outros, a linha foi encerrada, está muito esporádico. Ele é a única pessoa desde os anos 80 que constantemente está escrevendo as aventuras do Drizzt. E, querendo ou não, este livro, ele é um livro comercial, porque ele é um livro divertido, ele é um livro Indiana Jones, tá? Dragonlance é legal, mas é uma ópera. Esse livro é rock and roll. Esse livro é uma sessão da tarde. Esse livro é para você pegar e falar, porra, cara, que divertido. Né, Joe? Eu diria, em palavras literárias, que o Forgotten Realms da Estrela de Cristal é um pulp de espada e feitiçaria. É aquela literatura, pulp era aquela literatura barata e rápida que você comprava e lia antigamente. Inclusive, essa edição da Devila tem muito essa cara de literatura rápida e barata. Uhum. Eu não sei se foi proposital da editora ou não, mas assim, traz muito essa coisa assim, tipo, vou ler encanado. Alguns lugares chamam de livro de prateleira. Ah, eu li, já deixei na prateleira, não vou ler mais, porque não é aquela obra profunda e tal. Mas ele é divertidíssimo. Para Sim. quem for infanto-juvenil para adulto que gosta de fantasia, é maravilhoso. Até Uhum. porque você tem uma diversão a mais e realmente eu acredito que seja uma belíssima sacada para trazer o pessoal para jogar Dungeons and Dragons. Então, como o Diogo falou, o Drizzt não era para existir nesse formato. Originalmente, né, nós temos o Wolfgar, que é o bárbaro, que ele está na capa, nós temos o Wolfgar, o bárbaro, o Bruenor, martelo de batalha, o anão, e o Drizzt, o Drow Ranger. Originalmente, o Drizzt, ele era para ser um sidekick, um ajudante para o Wolfgar. Wolfgar era para ser o protagonista. E o Salvatore, em muitas entrevistas, ele fala, enquanto eu estava escrevendo, eu falei, não, esse cara é um protagonista. E foi uma coisa muito ousada, porque na época, os Drow, os elfos sombrios, os elfos negros, como você quiser chamá-los, eles eram criaturas malignas. Toda vez que aparecia um Drow numa mesa de jogos, você fala, porra, mestre, um Drow, pô, esse é complicado. E ele não só popularizou o Drow, como ele popularizou o Ranger. Então, depois que o Drizzt nasceu, todo mundo queria ser um Ranger, elfo, e com um pet especial. Eu não vou entrar ainda nessa parte, porque eu acho que o Diogo vai querer falar, né, Diogo? Mas, em si, ele é um pulp mesmo, porque se vocês forem ver a capa, tem 3 guerreiros na capa. Não é um grupo de fantasia normal. Não tem o clérigo, o ladrão, o mago. Não, são 3 guerreiros diferentes. É um guerreiro anão, um guerreiro bárbaro e um ranger. Acabou. Eu achei muito bacana, porque a primeira vez quando eu comecei a ler, me deu muito a sensação, não de sidekick, mas sabe o que eu lembrei? Legolas e Gimli. Sim, tem essa pegada. Apesar que o início do livro ele me lembra muito aquele filme do Patrick Swayze, Crepúsculo de Aço, né? Porque o Drizzt vem andando Sim. pela neve e ele é atacado. O Patrick Swayze vem andando pelo deserto, ele é atacado, né? É o mesmo começo, só muda, um é na neve e o outro é no deserto. Não. Na arte as coisas podem não se copiar, mas se inspirar uma na outra. Mas eu achei legal que a minha referência trouxe muito forte essa dupla, um por ser elfo, outro por ser anão. Mas o que eu gostei da inserção do Driss, principalmente, é porque não tem muita explicação, não tem aquela coisa assim, vamos falar de como ele é, como ele nasceu, não. Simplesmente começou já ele ali na ação, conforme ele foi atacado, e foi interessantíssimo. Mas o que eu separei para falar aqui também é a questão da construção de mundo. O cenário montado ali, que é o Vale Gélido, né? O Vale do Vento Gélido, é uma tundra congelada, no extremo norte do mundo, e tem a cidade de Icebergs. Deve ser muito mais legal falar em inglês, né? A tradução 10 towns, né? 10 é burgos, né? 10 burros, fantásticos. Que são vários vilarejos em volta de um lago e são habitados por pessoas assim não tão comuns, nós, pescadores, pessoas que não têm mais para onde fugir. E isso não só faz uma construção de mundo bacana, mas como é utilitário para o que ele coloca. O autor ele não gasta 500 páginas falando da genealogia de reis antigos e construções de prédios. Simplesmente é um cenário relativamente comum, onde o frio pode ser considerado um antagonista para qualquer um que mora lá, assim como a escassez de recurso e uma desconfiança que ocorre entre as cidades ao redor.
Só que o que acontece? Por mais que elas estejam separadas, vem uma horda de bárbaros que vão atacar eles, depois um exército de monstros, e aí você já entende que se elas não se juntarem, não tem chance. Então, alguma coisa elas têm que fazer e para colocar o próprio clima, a própria política de lado e enfrentar uma ameaça em comum duas vezes, ainda por cima. Mas, claro, para a gente não dar muito spoiler, acontece muita coisa entre essas duas vezes, um vai e volta muito legal. Mas eu queria ver de você, Marcos, essa construção do mundo do Vale do Vento Gélido é interessante. Eu sei que você já leu outros, continua nas outras histórias do Drist também. Cara, isso é muito pano pra manga, tá? Mas sim, continua, né? Eu tenho as minhas teorias de... os livros do Salvatore fazem aquele arco, tá? Mas eu sou da mentalidade que tudo tem que ter um começo, meio e fim. Você pode expandir o mundo, mas em si, a trilogia do Vale do Vento Gélido é uma das minhas favoritas, né? A Estilha de Cristal é um que eu sempre indico muito, porque, como eu falei, ele é uma sessão da tarde, ele respeita a inteligência do autor. Então, o cara tá andando na neve, ele é atacado. Os bárbaros estão vindo, o monstro tá vindo. Tem aquela intriguinha política, pessoal que não se confia, tem traição, tem magia, cara, é Dungeons Dragon, tem dragão. Tem. Se não for o dragão, não. Se não for dragão e calabouço, não é Dungeons Dragons. Então, o Salvatore, ele é o cara da ação, né? E ele é o primeiro autor que eu vejo que as lutas dele são coreografias. Elas não são como as lutas do Howard ou do David Gemmell, que são brutais e viscerais. As lutas dele são uma coreografia que você consegue imaginar na sua cabeça, né? É uma dança. Sim. Ele coloca um foco onde geralmente os autores não dão foco. E ali no gelo é uma coisa muito bacana porque você sabe que não é tão simples assim. O cansaço às vezes é maior, o ar é mais rarefeito, a movimentação é mais dificultosa, rastrear às vezes não é tão fácil. E se não me engano, tem uma época do ano em que se pode pescar lá e outra época que não se pode pescar. Então as pessoas brigavam entre as pescas que tinham e quem ficava com o quê. Isso é muito legal. Então, para quem gosta de Game of Thrones, da intriga política, tem também intriga política aqui na Estilha de Cristal. E falando em Estilha de Cristal, a questão do vilão eu fiquei assim dividido. Porque antes eu pensava que o Akara Castle era o antagonista principal, que ele é um aprendiz de mago, fraco, invejoso, sem talento. Eu acho que é o que demonstra de cara. Para mim, o vilão na Estilha de Cristal, além do próprio homônimo do livro, é a ambição e a tentação, cara. Eu acho que essa é a mensagem dele. Uhum. Porque basicamente o cara quer estar deixado para morrer e ele encontra definitivamente a Estilha de Cristal, que é o Christine Bom. A gente é a jornada do herói, essa jornada do vilão, né? Lex Luthor acha a Kryptonita. Que coincidentemente, né, aconteceu, está lá. E assim, a relíquia, ela é como se fosse senciente, tem vontade própria e se alimenta da luz do sol. Mas ela precisa do Castle para salvar a vida dela. Então ela acaba usando ele como fantoche. Inclusive, ele ergue uma torre de cristal, que é a Crystal Tilith, e chama exércitos de goblins, de orcs, de gigantes. Mas o que eu fiquei aqui dividido é assim: o Akara Castle não toma decisão. Ele sofre as decisões com o Cristal e com o outro demônio que também está lá junto com o Cristal, que é invocado. E, assim, não ficou para mim um personagem marcante. Não, ele não é marcante. Ele é um... Cara, ele é um fantoche, como eu falei. A ambição, a tentação é o verdadeiro vilão do livro, né? E eu entendo porque o Salvatore, eu digo que ele é muito bom com as side quests, né? Ele e o nosso querido amigo Duda Falcão são excelentes nas side quests. Então, para o primeiro livro, e no segundo nós temos uma certa compensação por isso, né?
Eu gosto como ele constrói, mas eu admito, o Castle, ele não é um vilão, ele não foi realmente uma ameaça em nenhum momento. E neste livro funciona bem. Isso não é uma situação que se repete. Então por isso que eu falei, eu fiquei dividido para, como eu sabia já que existiam outros 2 livros para fechar a trilogia e muitos mais do Drist, eu fiquei na dúvida, será que funcionou para esse, mas não se repete? Porque tentou uma tragédia psicológica ali do homem já corrompido, que acha o cristal, mas fiquei curioso para ver os demais antagonistas. Porque, para mim, como eu disse, funcionou muito mais o local, a intriga política e os 2 ataques como problemas, vilões, do que como o Castle em si. Sim, ele não tem personalidade nenhuma. Não. É aquele cara que você esquece, sabe? O Renfield, quando o Drácula começa a controlar ele, depois de um tempo você fala, não, tudo bem, só o Renfield mesmo. Então, mas aí a gente tem, como eu falo, temos as side quests, nós temos. Esse é um jogo. O Drist é um jogo de videogame beater up, gente. Você vai andando, você vai passando pelos chefes. Você vai passando pelos Pra chefes. mim, o dragão de gelo, ele foi muito mais legal de ver ali aparecendo do que o próprio Cara Castle. Então, mas é o que eu te falo, é como se fosse um jogo que você vai passando pelos chefes, porque nem sempre o último chefe é o mais difícil de matar. E nem o mais marcante. Eu gosto mais isso de efeito Boba Fett. O Boba Fett era um personagem que apareceu algum pouco tempo de tela em um filme de Star Wars e virou super querido, que hoje tem até série própria. Exatamente. Então, assim, tem alguns personagens que dão essa emoção. E falando em personagem que dá emoção, eu vou falar sobre a party, todo mundo junto ali, né? Já que o vilão ficou assim, para mim, o grande contraste que traz assim são os heróis. Mais com certeza. Cara, vamos falar, o Bruenor, no Batalha da Telon, que é o anão, o Ulfgar, o bárbaro, o Halfling, que é o Regis, também achei muito bom, e o Drist, que é o Droll. Se você olha os 4, assim, eles são tipo, opostos praticamente um do outro, mas, cara, dá uma química muito boa dos personagens, que lá fora eles chamam de foil, que é o espelhamento, que o personagem é oposto ao outro justamente para complementar, e você cria basicamente um só. Então, vou pegar aqui o Drissa de Ulfgar, que o Ulfgar era da tribo de bárbaros, perdeu a batalha e, para compensar, o Bruenor faz ele cumprir 5 anos de servidão. Só que aí o Bruenor cria uma certa sensação de pai e filho com o Ulfgar, né? E como ele sabe que o Ulfgar vai sair daqui a 5 anos, ele fala assim, eu vou chamar um colega meu para treinar você. E ele entrega o Ulfgar na mão do Drist. E é muito interessante que os bárbaros, magia que não vem dos deuses, é questão de fraqueza. E os elfos Droll são sofrem o preconceito extremo. Então, quando ele vê o Drist, ele fica. Não, é um choque, né? É um choque. E o legal é que, principalmente nos primeiros livros, trabalha muito bem a questão do Wulfgar, do que como ele foi criado, que foi ensinado para ele e o que ele está aprendendo, né? E eu gosto muito toda essa relação que ela é bem construída nesse primeiro livro. E quando o Bruenor ele forja o martelo, cara, é uma das melhores cenas de forja que eu já vi. Ele tem uma frase muito boa, que ele vai lá para a forja sozinho, dentro da montanha, e ele lembra do pai dele falando assim, filho, um dia você vai ter como se fosse uma epifania para fazer uma arma, enquanto você não fizer essa arma, você não vai se aquietar. E aí, quando o Bruenor faz a arma, ele fica assim, cara, será que eu vou conseguir continuar construindo arma depois disso daqui? Porque nada vai ser melhor. E é aí que é um dos pontos do livro que é muito interessante, porque claramente o Wolfgang, ele é inspirado no Thor. Claramente. E o martelo, no original, chama presa de Aegid, né? Engsfeng. E na tradução, por alguma razão, na primeira tradução, eles colocaram garra de palas. Nunca descobri por quê. Mas o martelo em si, gente, ele é, tirando que ele não dá dano elétrico, ele é basicamente, na verdade, ele é melhor que o Mjolnir. Se você for ver. Basicamente, porque o martelo ele volta para a mão
Só capturando, o Bruenor ele dá de presente o martelo pro Ulfgar, numa cena muito engraçada, em que ele quer demonstrar paternidade, ao mesmo tempo quer ser carrasco demais, e o Ulfgar quer se sentir muito grato e ao mesmo tempo devolver toda essa brutalidade pro anão. E aí, quando ele usa o martelo pela primeira vez, o martelo volta para a mão dele e fica muito assim, poxa, voltou? Como aconteceu? Que é a magia do anão que ele colocou, mas não falou também pro Ulfgar. Ele falou, usa aí. Então, mas ele mesmo não sabia. Exato. Então, essa que é a parte interessante, né? E depois nós temos a questão do Drizzt, de todo o treinamento que... Esse treinamento do Drizzt, ele passa além de um treinamento físico, ele abre a cabeça do Ulfgar. Ele mostra que a visão de mundo dele talvez não seja uma visão única. Ele ensina a pensar antes de bater, que é uma clássica do Bárbaro, né? Bate primeiro, pergunta depois. E o Ulfgar até pergunta, né? O que já aconteceu entre o Drizzt e o Bruenor para ter tudo isso daí, né? Já que um é um anão rabugento, o Drizzt fala, não, eu devo minha vida a ele já várias vezes e tal. E também se questiona, né? Por que o Drizzt, pô, não tá junto com os Drolls comuns por aí, né? É uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Então, é uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos, cara. E mesmo o próprio Salvatore, ele mesmo foi descobrindo, né? Isso é legal de você deixar o personagem se criando. Eu passo um pouco disso quando eu estou escrevendo arquivos a BIMP, porque eu sei aonde eu quero chegar, o que vai acontecer em cada edição, mas conforme vai indo, basicamente foge um pouco da fluidez que eu pensaria que seria. E acho que o legal de você criar uma série sempre com os mesmos personagens é interessante porque ela pode mudar de acordo com o que você pensa, de acordo com a recepção do público também. Que aí entra a questão de decisão editorial e tudo mais. E nesse livro, quando a gente descobre aos poucos sobre os personagens, né, Diogo? A gente tem pequenas. A gente é introduzido a Catti-Brie, que é a filha da antiga do Bruenor, tem o Regis, que ele é o Halfing, boa vida, ele já foi ladrão, e ele roubou uma coisa, e aí teve que ir pro fim do mundo, e são pequenas coisas que vão... O Bruenor tem um sonho de encontrar a terra perdida dele, então são pequenas sementes que são plantadas, a gente vê no futuro, cara. E esse livro, ele tem um efeito muito complicado na nova geração, porque eles querem saber tudo no primeiro, né? Eu já tive Eu vou chegar lá, eu vou chegar, que eu deixei separado essa anotação também. Mas antes, já que a gente falou sobre os heróis, sobre as armas, eu quero falar sobre a ação no livro. Porque vamos supor que 90% dos autores de fantasia que eu já li não faz tão bem uma coreografia de combate igual o Salvatore. Principalmente autor moderno, que só está preocupado em fazer sistema de magia ou emoção do personagem durante a luta. Aqui a gente tem ação. Ação mesmo. Principalmente a que eu mais gostei, que é o Dragão da Morte Gélida, o Dragão Branco da Morte Gélida, dentro da Caverna de Gelo, que você sabe exatamente aonde está o Drizzt, aonde está o Ulfgar, aonde está o dragão, como eles estão se posicionados e o que acontece em cada ação deles. A batalha contra os gigantes também eu achei muito boa, mas ela ficou em segundo lugar. Cara, para mim, a Batalha no Covil dos Gigantes, ela é a minha favorita. Eu gosto dela do começo ao fim. E tem algo que eu quero te perguntar, porque até aquele momento, a gente viu o Drizzt ponderado, o Wolfgar viu o Drizzt como um mestre, como um amigo, como companheiro. Mas aí a gente vê que o Drizzt tem sangue nos olhos. Ele gosta de combate. E tem algumas pessoas que ficam meio chocadas quando lê isso aqui. Cara, para mim foi excelente, porque um guerreiro que luta sem paixão é a antítese do Drizzt. É o que ele fala sobre o povo dele. Meu povo lhe mata sem paixão, sem dedicação, ele mata por matar, né? Então, ele luta para provar para si mesmo e para o mundo que ele é diferente, né, cara? Mas o Wolfgar mesmo fala, onde esse cara vai me botar bem rasgar, né? Eu gostei dessa parte porque assim mostrou que o Drizzt ele não é uma pessoa calma que pode ficar nervosa. Ele é sempre uma pessoa nervosa que tem que se manter calma. E talvez esse seja o grande destaque dele dos outros Drolls. O que faz ele sofrer certo preconceito, mas também é o que dá o charme ao personagem. Então você
Eu acho que se não tivesse uma cena desse tipo, você falaria que ele era um elfo comum, não seria um Droll. É, exatamente, cara, eu concordo com você, mas o Covil dos Gigantes é a minha favorita ali, cara, não tem É como. que o Covil dos Gigantes, o Ulfgar ainda estava aprendendo a manejar o martelo. Foi a primeira batalha dele mesmo com o martelo. Uhum. Já quando ele entra para enfrentar o dragão branco na caverna de gelo, a gente tem uma cena que ele tem um objetivo muito forte do porquê que ele está lá. A gente não sabe qual é, Uhum. mas ele está lá e talvez o que ressoa ele ter enfrentado o dragão, para mim, pegou mais e deixou mais marcante essa batalha do que os gigantes, que tipo, vamos tentar impedir mais um ataque aqui, porque mataram 2 anões escondidos, alguma coisa assim. Uhum. Mas ela ficou em segundo lugar, quase em primeiro lugar. E tem a questão da sopa na cabeça do gigante, eu também achei um ótimo final de batalha ali, que a gente não espera isso daí no livro de fantasia, assim, que não tem nada assim que vai mostrar algo do tipo. Cara, eu sinto muito falta disso nos livros de hoje, né, cara? Essas pequenas sutilezas. Então eu gosto muito dessa obra em particular. Sabe quando tem aquela pessoa na mesa que sempre faz aquela piadinha no meio da jornada? Parece que É, a sopa de miolos para mim é essa piadinha no meio da jornada. E hoje o pessoal está muito focado em falar a história em si e não deixar nem que seja um livro cômico, um desvio, assim, para dar um complemento. Que no final traz mais valor à obra, não diminui ali nada. uhum. Cara, e outra coisa que a gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar, é da Guinevere, a Pantera, né, cara? O que você Eu achou? achei Porque ela tem uma das sensacional. melhores entradas que eu já vi. Só intitulando vocês, o DC tem uma pequena estátua em que ele consegue convocar uma pantera, assim, tipo o He-Man chamando o Gato Guerreiro. Pacato o Gato Não, Guerreiro. não, não tem pacato ali, só tem Gato Guerreiro. Exato, exato. E assim, é muito bom porque ele não é um animal que simplesmente vem e ataca. Não é tipo você jogar e chamar alguém para atingir uma vez. Não. Ela sabe lutar com o Drist. Ela entende como que é. E ao todo momento que ela aparece, eu fico assim, cara, como que ele conseguiu isso? Toda hora que ele eu ficava assim, meu, vai ter que contar, flashback e tal. E É chega até o contar. final do livro e eu não consegui descobrir o que acontece. Então, ele menciona mais pra frente, né? Mas depois da trilogia do Vale do Vento Gélido, a gente tem a trilogia do Elfo Negro, que é uma trilogia da origem do Drizzt, que ele fez tanto sucesso que o autor Salvatore teve que voltar para o início, mas fez um prequel, né? Que elas são muito boas. Só que aí a fórmula muda um pouco, porque o foco principal é o Drizzt. Nesses livros, quando ele tem companheiros, a gente tem o protagonismo dividido, que é uma coisa que eu gosto muito, cara. Eu achei que funcionou muito bem. Para quem joga RPG, vai se sentir muito mais ambientado, porque realmente você tem personagens ali que se complementam, são diferentes, e estão ali juntos para enfrentar alguma coisa. Se não, vai virar aquela fantasia mais padrão que não vai ter muito olhar de um jogo, uma partida de RPG. Aqui, o que eu vou falar o título do livro é Será que a Estilo de Cristal envelheceu mal? Porque eu coloco aqui que a literatura de fantasia hoje ela mudou bastante se você comparar com esse livro. Uhum. Se a gente olhar o George Martin, Abercrombie, Rob Hoop, eles gostam muito de personagem cinza. E no livro, a gente tem personagem que é aquilo e beleza. O cinza do livro é o contraste dos outros personagens que interagem. Exatamente. E, para mim, ele envelheceu bem. Ele é um ótimo exemplo de. Cara, cada personagem, sabe? É, tem uma brincadeira. Você já viu aquele quadrinho que tem o Batman que está estapeando o Robin? Já vi, É um já. meme. Tem um O meme. do Bruenor Codrist que recentemente estava lá. Ah, mas Bruenor, eles têm família, eles têm personalidade, sei o que, o Bruenor apenas corte eles em pedaços, entendeu? Manda para mim que eu vou fazer uma chamada para esse vídeo com essa imagem. E aqui eu acho muito legal que na semana passada eu participei de um podcast lá no canal do Acre, do VG Toledo, confere lá, falando do livro do Marcos, estava lançando o livro, e eu falei justamente sobre isso.
Eu queria a volta, não total, mas aquele vilão que ele é mal por ser mal. E aqui a gente tem o Orc é mal porque ele é um Orc. O Goblin é mal porque eles são Goblin. O demônio, o Etu, é mal porque ele é um demônio. Não tem uma nuance sociológica de política e passado do personagem para falar que ele ficou mal. Até o Akara Castle. Cara, ele é fracassado e foi jogado. Ele acha estrelas de cristal e continua fracassado. Exatamente. Então, cara, eu acho que o livro ele envelhece bem, porque ele faz a gente lembrar, como eu falo, é uma aventura Indiana Jones, é uma sessão da tarde, entendeu? O final desse livro é que nem o Indiana Jones, o Tempo da Perdição. Teve 2 guerras, morreu centenas de pessoas, mas todo mundo faz uma festa, que nem no Indiana Jones. As crianças ficaram capturadas há 6 meses, mas todas as crianças, nenhuma criança morreu, todos os pais conseguiram sua criança de volta, entendeu? A gente não precisa entrar em detalhes, né? Tem gente legal que morre, temos cenas interessantes, temos, por exemplo, o duelo do Wolfgar, aquilo ali é o pulp da espada de feitiçaria, o duelo do Wolfgar, né? Que a gente vê o caráter dele, né? Que ele deu uma chance de não dar um golpe final no líder da tribo e vocês vão ter que ver para isso acontecer. Mas, assim, é aquilo ali que você quer. É uma cena digna de Conan ali mesmo. E a gente tem o Bruenor, que cara, o Bruenor, eu falo que ele é é o anão entre anões ali, né? Ele é um guerreiro linha de frente, ele tem a personalidade dele, ele é cabeça dura. Eu adorei, sabe o que no Bruenor? O plano dele? A pegadinha que ele fez no final. Que ele tava lá. Cara, eu acreditei que ele tava morrendo. Você vai ter que botar um bip aqui. Você vai ter que botar um bip aqui. Não fala. Mas eu juro que eu acreditei que aquilo ia acontecer e não aconteceu. Mas deixa o pessoal curioso para saber, vai ter que ler, cara, pelo menos pesquisar. Mas eu fui enganado direitinho naquele pedaço. Ele é o rei dos planos malucos, tanto que ele até tem um plano de uma emboscada lá que ele faz, que é muito, muito, muito legal, cara. Então, ele é excelente. O Regis, a gente vê. O Regis, ele apareceu relativamente pouco comparado com os outros, mas ele é muito marcante pelo colar, pela forma como ele lida com as coisas e pela vontade dele de só querer paz e vida boa. Cara, eu quero paz e vida boa. Quem não quer, né? Quem não quer. Então, cara, O outro ponto que eu ia falar aqui, que talvez poderia ser um comparativo de envelhecimento diferente, não vou falar mal, mas diferente quando alguém pega, o cara que está acostumado com a literatura de hoje, pega para Estilo de Cristal, é só ter praticamente a Katia Bree de personagem feminina. Mas, como o querido Marcos falou, futuramente ela volta a aparecer com muito mais protagonismo. Cara, eu defendo a minha teoria que a Katia Bree, ela é um dos personagens de Forgotten Realms, mas um dos personagens da literatura de fantasia com o maior arco de evolução multiclasse que eu já vi. Tá? Ela foi crescendo, foi mudando, acontecem coisas na vida, ela se adapta como outras pessoas se adaptam. Eu adoro a Katia Bree porque, dando um pouco de spoiler, ela acaba se tornando a consciência desse grupo. Ela já é um pouco do Bruenor, né? Ela é um pouco do Bruenor, ela é um pouco do Drish, ela é muito no Ela já é um pouco do Ulfgar do tempo que ele fica lá. Exato. Ela fala assim, não, ele gosta de te ver como um filho, mas ele não consegue pôr isso pra fora. Então ela fala, ela traduz aquilo ali. Né? Uma coisa muito importante também é o salto de tempo. A gente não precisa escrever os 5 anos que o cara ficou preso, graças a Deus, cara. E é o legal porque foi assim, falar assim, pô, você vai ficar 5 anos aqui, beleza. Vira umas páginas. 5 anos depois. Não, o Bruenor falou, ó, tá quase acabando seu tempo, falta só 6 meses. Acabou. Ninguém precisa colocar lá 5 anos depois, ou falar todas as primaveras que ocorreram ali e tal. É simples e direto. E o legal é que esses 5 anos foi o tempo para que a Estilha de Cristal dominasse o Akara Castle. Sim. Porque também mostra que não é de uma hora para outra. Foi um plano elaborado, ele teve que se acostumar com o cristal, ele fez testes de controle de mente em algumas orcs, alguns globos. Então assim,
é uma passagem de tempo relativamente importante, apesar de ser sim, afinada ali para ser simples, mas não quer dizer. E o último ponto aqui, para você, jovem de hoje, que farma áurea, adora livros de fantasia, para estampar frases Lembre, aqui. lembre-se sempre que um saco de farinha pode salvar a sua vida. Verdade, verdade. Nunca. Só quem lê entende. Se você procura aqui aquelas frases maravilhosas para estampar na camiseta, para colocar na sua resenha, para deixar de frase nos stories, não vai ter. O Salvatore é tipo Howard nesse ponto. É ação, enredo e ponto. Nada de profundidade, nada daquela frase marcante. Não é uma coisa tipo, se você vê outras resenhas aqui no canal da Carla Madeira, que parece que cada página ela programou para ser isso. O Salvatore é basicamente o oposto nesse ponto. Mas eu gostei bastante. Então, cara, ele é um livro muito bom, muito divertido. Eu falo que ele é um livro direto e reto, é uma ótima introdução para esse mundo. E ele cresce muito, né? O próximo, que é o Rios de Prata, que também é um dos meus favoritos, são algumas pessoas que não gostam muito, mas, assim, gente, se vocês assistiram, tipo, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, e você fala, porra, eu queria ter um pouco de ação de verdade nas Minas de Moria. É isso. É basicamente a versão do Salvatore com ação das Minas de Moria. Resumiu basicamente muito bem. Indo aqui para os finalmente, eu acho que, dado as nossas conclusões, você que entrou pelo título do vídeo entendeu que a Estilha de Cristal não só envelheceu bem, mas vai continuar envelhecendo muito bem, como um bom vinho, como dizem por aí. Queria agradecer aqui a presença do Marcos, mais uma vez participando aqui no canal. Já pode pedir música. A próxima vez, se o YouTube não derrubar, a gente coloca a trilha sonora. Eu costumo dizer que a gente tem dois tipos de livros. Aqueles que dá para vontade de comer de colherada e os que dá vontade de coçar o olho com garfo. E eu vou colocar aqui a Estilha de Cristal naqueles de comer de colherada que não tem como voltar. Eu nem vou pedir a opinião do Marcos, que foi ele que me emprestou o livro, foi ele que apresentou o Salvatore. Eu só tinha uma dúvida, Marcos. Quantos livros do Salvatore você leu? Só todos ou a maioria? Então, ele tem os do Drizzt de todos, tá? Ele tem uma outra saga que chama Demon Wars, que é no mundo que ele criou, que eu não gosto tanto, tá? É porque não funciona tanto para mim. Mas não gosta pelo enredo ou não gosta pela escrita? O enredo, a escrita tá excelente, tá? Os livros mais recentes dele, eu falo, é um livro do Salvatore? Mas aí, se um dia a gente chega lá, talvez não tenha envelhecido tão bem e são mais novos. Tem um autor grande, famoso, que eu gosto muito, mas eu digo para todo mundo que ultimamente está difícil. Antigamente era mais legal. E acredito que aconteça também com o Salvatore. E muitas vezes pode ser decisão editorial para seguir essa linha e tentar atingir mais gente. Porque, querendo ou não, vamos ser bem sinceros, o Drizzt foi criado para vender Dungeons and Dragons. Né? Então, provavelmente, as decisões editoriais seguem uma coisa ou outra, mas o autor continua indo muito bem. Você tem vontade ou algum plano de fazer algumas resenhas a mais de toda essa saga do Drizzt no seu canal? Só de curiosidade, assim. Então, cara, toda vez que sai um livro do Salvatore no Brasil, eu faço uma resenha com a Karine Ribeiro, né, que é a tradutora oficial do livro. Tanto que a gente tem um episódio que é tipo a super resenha, do 1 ao 11 que a gente fez. Quantas horas deu isso daí? Deu 1 hora e pouco. Então vocês foram singelos, Foi sem spoiler. Então não, vocês só falaram o título e o enredo, pequenos pontos, né? Mas, cara, eu gosto de falar dos mesmos livros com diversas pessoas, que é o gostoso, né? Então, cara, eu pretendo, se quiser, a gente vai embora. Até agora, tá pra sair o 16 aqui no Brasil. Calma, que assim, eu tenho muita coisa para ler. Eu já prometi leitura com umas 3 pessoas, eu passei o senhor na frente, então vamos com calma, eu chego lá, prometo que eu chego lá. E para você que ficou até aqui, não esqueça que semana que vem a gente tem também uma resenha sobre esse mesmo livro, porém com outro olhar. Eu chamo de engenharia reversa, para a gente entender como que usar
o que você lê no livro do Salvatore para aplicar na sua escrita. Eu sei que o Marcos aqui, ó, que passou pela leitura crítica, o livro dele é maravilhoso. As cenas de ação combinam muito com a do Salvatore, e isso eu posso provar, porque eu já li e tudo mais. Inclusive, Bota Negra, a Batalha da Ponte Estreita está em pré-venda até o próximo dia 30 de julho. Eu vou deixar o link aqui para você entrar e comprar esse livro maravilhoso do grande Marcos, aqui do canal Toca do Aventureiro, para você acompanhar aí as aventuras do Bota Negra e também ver um outro exemplo de como batalhas podem ser bem feitas, não necessariamente numa guerra contra outra, mas entre a guerra que acontece. Para isso, dá uma acompanhada aí no conteúdo do Marcos, lá pelo Instagram, pelo YouTube, e acompanha aqui também as nossas atualizações. Ademais, vejo vocês semana que vem. Muito obrigado pela participação. Até lá.